Bom dia, quarto ano, como vocês estão, galera? Espero que bem, né? Espero que estejam dispostos. Hoje é sexta, sextou. Então, meus amores, a gente agora vai entrar em um tema bem importante, bem interessante, tá? Que é território brasileiro. Exatamente, vamos falar sobre nosso território brasileiro, né? Nós temos aqui os primeiros passos, tá? Os primeiros passos questionam-se o seguinte. Isso tá na página 23. Olha nós, olha a América do Sul aqui, linda e maravilhosa, e o nosso país fazendo parte dela, né? Então, nós temos os primeiros passos. Nos primeiros passos diz o seguinte: o que você observou na imagem de abertura? Você sabe quais são os países vizinhos do Brasil? Então, essas são perguntas, né, que eu estou fazendo, que o livro está nos ofertando, nos dando, para que sejam respondidas. E assim eu espero que você consiga, tá? Essas são as primeiras questões do nosso conteúdo. Mas nós não vamos parar por aqui. Por que não vamos? Porque nós temos ainda um conteúdo a ser dado, né? E como sabemos, logo mais precisaremos entrar no assunto do quarto bimestre. Portanto, essa vai ser a primeira atividade que você fará hoje. Poderá fazer a pesquisa online, ou melhor, pelo Google, não tem problema, contanto que você responda e que saiba e que entenda, tá? Aqui eu não vou pronunciar nada, eu não vou falar nada a respeito, eu não vou te dar respostas. Na realidade, eu quero que você mesmo busque, tá? Mas, enquanto isso acontece, nós vamos para a página 24, certo? Página 24. E vamos entender um pouco sobre a extensão do território brasileiro. Exatamente. Sim, extensão do território brasileiro. Assim como tudo tem sua extensão, não é isso? Seu comprimento, sua largura. Do mesmo jeito é o nosso território. Exatamente. E para que a gente possa entender, para a gente ter um pouco de noção, né? Não é muito, assim, não vou dizer que é muito visível, você não vai conseguir enxergar muito bem e tudo mais, a imagem é muito pequena, mas vocês possuem o planisfério aí com vocês, e vocês vão poder observar o mapa da América do Sul e, contramão, vocês vão poder observar um mapa do nosso Brasil, do nosso território, né? Quando fala-se assim, extensão do território brasileiro, está se falando exatamente do seu tamanho, né? Então, para quem não sabe, o Brasil ele é o quinto maior do mundo. Pois é, porque antes dele nós vamos ter outros territórios que serão maiores do que o nosso Brasil. E nós temos aqui alguns países. Logo no livro, logo na página 24, você verifica, tá? Então são eles: Rússia em primeiro lugar, Canadá em segundo, Estados Unidos em primeiro ou terceiro, China e por último nós brasileiros, nosso território brasileiro, né? Então, cada um desses territórios aqui discriminados, vocês poderão observar a extensão territorial dele em quilômetros quadrados, ou seja, o tamanho real, né? Ou pelo menos é o tamanho que eles se baseiam. Por ser tão extenso, às vezes a numeração não corresponde, mas é muito similar ao tamanho da realidade. Então vamos lá, nós temos Rússia com 17.098.242 quilômetros quadrados. Temos o Canadá com 9.984.670 quilômetros quadrados. Estados Unidos, quase que nosso vizinho, né? América do Sul, América do Norte, 9.833.517. China, 9.596.960. E por fim, nosso querido e amado Brasil, 8.510.820 quilômetros quadrados. Então, gente,
isso é terreno, viu? Isso é muito, isso é grandiosidade demais. A gente não tem noção. Dizendo assim, parece pouca coisa, mas é muita extensão territorial. Então, desde já, vocês logo frisem que o nosso país, ele é o quinto, tá? Ele está na colocação quinta, ok? Tudo bem até aí? Espero que sim. Então, analisando, nós vamos ter um mapa mais embaixo que está nos dizendo as extensões territoriais do nosso Brasil. Está nos dizendo a extensão norte, sul e leste oeste, que são os pontos culminantes, né? Como aqui está sendo dito. A linha, né? Vocês observem que há uma linha que faz o cruzamento, como se fosse uma cruz mesmo. Não exatamente, porque vocês observam que não está reta. Mas enfim, onde está indicada uma linha na direção norte e sul, a extensão territorial é de 4.378 quilômetros quadrados, norte e sul, tá, gente? Essa linha aqui, essa linha que está na vertical, ok? Norte e sul. E nós temos uma linha que está na horizontal, que é leste-oeste, que representa exatamente 4.326 quilômetros. Isso vai de uma ponta a outra do nosso território. Essa junção dá o total de 8.510.820 quilômetros quadrados, certo? Então, vejam, é interessante sabermos. Sim, porque fala-se do nosso país. Não é necessário obrigatoriamente você decorar essas numerações, porque não faz tanto sentido, não no momento, não na fase em que estamos, né? Mas que você tenha em mente a nossa colocação sobre a extensão territorial e saiba como essa conta é feita, né? Nós temos que entender as posições, que é de norte a sul e de leste a oeste, que são os pontos culminantes que vão nos dar exatamente as dimensões do nosso território. Tudo bem até aí? Dúvidas? Por favor, me perguntem. Silêncio nenhum, tá certo? Então, observem também, viu? Já que a gente tá vendo o mapa, observem que nós temos o Oceano Atlântico que banha o litoral brasileiro, ok? E temos ao lado, já nas partes estrangeiras, né, dos nossos países vizinhos, o Oceano Pacífico. E, olha só, a nossa linda e belíssima Rosa dos Ventos, vamos assim dizer, ok? Tudo bem. O desafio é: você sabe o que é limite entre os países? Faça uma pesquisa e descubra o nome dos países que fazem fronteiras com o Brasil. Gente, limite, que é assim colocada a palavra, é uma linha imaginária, assim como o Equador, né? O Equador e assim outras linhas, né? São linhas imaginárias. Essas linhas, elas dividem o nosso Brasil, assim como outros países. Não somente divide o Brasil de outros países, mas também divide muitos municípios que são formados aqui no nosso território brasileiro, assim como fora também do nosso país. Tudo bem? Então, a princípio é isso. Como aqui está dizendo, linha imaginária que determina a divisão entre territórios, ou seja, quando acaba um e começa o outro. Tanto quando se refere a países quanto a estados e municípios. Foi isso que eu acabei de falar. Ou seja, essa linha ela não é uma linha visível, lógico, né? É uma linha imaginária que foi determinada, logicamente, pelos cidadãos, em especial o governo que atua. Então, essa linha é ali colocada como uma linha limite, determinando que país é este, que país é aquele, ok? E aí a pergunta que é feita, pergunta-se o que é limite, agora você já sabe. E você tem que dizer aqui quais são os países que fazem limite com o nosso Brasil, que são os nossos vizinhos, podemos dizer assim, não é isso? Nós temos inúmeros: Argentina, Bolívia, Guiana Francesa, Paraguai, são alguns deles.
Existem mais, tá? Mas são alguns. Então, vamos que vamos. Vamos dar continuidade, tá? E por fim, a gente encerra com a última atividade, que é do jogo rápido na página 27. Mas deixa eu te explicar até lá. Então, aqui nós vimos nesse primeiro mapa, né? As linhas, essas linhas aqui, que também não são, essas linhas não são fixadas no nosso território, são linhas imaginárias para que se haja uma contagem correta da nossa extensão territorial, ok? E aqui diz assim, pontos extremos do Brasil. Quais são esses pontos extremos? Nada mais são do que o norte, sul, leste e oeste. Por isso que nós temos aqui justamente essa divisória com essa cruz, né? Esse crucifixo, vamos dizer assim, que não é exatamente, mas que fazem essa divisa. Então, os pontos extremos do Brasil. Aqui nós encontramos alguns pontos limites do Brasil. E quais seriam? Por exemplo, na ponta, né? Na ponta, no encerramento do nosso território, nós temos quem? Aqui temos Roraima. Pois é. E o que é que se fala sobre Roraima? Diz o seguinte. Aqui está falando sobre os pontos extremos do Brasil e as suas belezas naturais, as suas paisagens, o que são encontradas em cada uma delas. No ponto de Roraima, nós temos a nascente do rio Ailã, tá? Localizada no Monte Caburaí, uma formação rochosa com altitude de aproximadamente 1.456 metros, que marca o ponto extremo ao norte do país. Então, Roraima, ele é o ponto, você pode até anotar aí dos ladinhos, já deixar. Norte, Roraima, é o ponto extremo. No norte, nós temos Roraima. No sul, nada menos que o Rio Grande do Sul. Então, nós temos o Arroio Chuí, Rio Grande do Sul, pequeno curso de água que marca o ponto extremo sul do país. Então, no sul, nem precisa dizer, né? Rio Grande do Sul. Agora vamos para o ponto leste, certo? Quem é o leste? Paraíba. Pois é, quase que era sendo Pernambuco, seria maravilhoso. Mas enfim, Paraíba. Ponto Seixas. Então nós temos as imagens naturais, das paisagens naturais desses lugares. Ponto Seixas, marco que se localiza no ponto extremo a leste do território brasileiro, é uma praia com aproximadamente 1,5 quilômetros de extensão. E por fim, nós temos o oeste. Quem encontramos no oeste? O nosso queridíssimo Acre. Acre com a nascente do rio Moá, localizada na Serra da Contamana, uma formação rochosa com altitude de aproximadamente 609 metros, que marca o ponto extremo a oeste do Brasil. Meus lindos, vejamos, a dica que eu dou, vocês não precisam saber exatamente de cada paisagem, né? De cada paisagem e as suas características. Mas seria bom que vocês soubessem quem são os pertencentes, né, dessas extremidades, do norte, do sul, do leste e do oeste, tá bom? Fechado? Vamos para a página agora 26, certo? Na 26 e 27, nós aqui encerramos com a nossa atividade do jogo rápido, pois até então só temos a atividade da página 23, da página 25 com o desafio e, por último, vamos encerrar com a atividade do jogo rápido da página 27. Limites do território brasileiro. Pois então, o que é que precisamos entender sobre este ponto? Vejamos, nós entendemos do que se trata a linha imaginária, não é isso? A linha imaginária é esta que corta, que faz justamente a divisa de um país a outro, de um município, de um estado e assim por diante. É necessário entender que essa linha imaginária a qual nós falamos, ela pode estar, digamos assim, de forma presente como elementos naturais, rios, serras, estradas e monumentos. Aqui é um exemplo, certo? Nós temos aqui um exemplo dessa divisão
entre o Brasil e a Argentina, como aqui mesmo está falando, ó. Um passo você deixa o Paraná e está em Santa Catarina. Mais alguns metros e basta ultrapassar um canteiro para estar na Argentina. Para um visitante de primeira viagem, fica até difícil saber quando se está em Barracão, no território paranaense, ou em Dionísio, Cerqueira, do lado catarinense. As duas cidades ainda têm como vizinhos o município argentino de Bernardo de Irigoyen. Acho que é isso. Bom, isso aqui vocês observem que não é uma paisagem natural, não é uma serra, não é um rio. Este aqui é um monumento. Esse monumento está representando a divisa destes países, entre Argentina e Brasil, né? Como aqui foi dito, em primeira mão, logo assim, uma primeira viagem feita por alguém que ainda não tenha tido essa oportunidade, pode se confundir sem saber onde está se localizando. Mas em um único lugar, você vai já estar se deparando com a Argentina e com o Brasil. Os dois lados ao mesmo tempo, os dois países. Isso nós vamos encontrar justamente no Rio Grande do Sul, ok? Entendido? Passando para a página 27, nós temos divisão política do Brasil. Olha só o nosso mapa. Isso aqui é um mapa político do Brasil, né? E aqui nós encontramos os estados e as regiões, entendido? Ok? O Oceano Atlântico que banha o nosso território, o Oceano Pacífico, enfim. E aí nós temos a nossa legenda que está nos sinalizando onde está a capital estadual, o limite do país e o limite do estado. Como disse eu, a princípio, os limites são as linhas imaginárias. Porém, elas podem também vir como monumentos, como rios, como serras, enfim, há várias opções. Então, o que é que precisamos entender? Vejamos, o Brasil ele é composto por 26 estados, no total, 26 estados e o Distrito Federal, ok? Cada estado possui sua capital e, consequentemente, possui o seu governante, não é isso? Que é o governador, ok? O governo federal localiza-se em Brasília. Pronto. Essas informações bem rápidas que eu dei são as informações que vocês precisam basicamente ter. 26 estados, um deles ele é o Distrito Federal, certo? Entre eles, o Distrito Federal. Temos que compreender que cada estado possui sua capital e dentro desse estado e capital vamos ter um governante, tudo bem? E lembrando que o governo federal de todo o nosso território está localizado em Brasília, que por sua vez é a capital do nosso país. No jogo rápido diz o seguinte: qual o estado em que você mora? Será que você sabe? Caso você não saiba, você vai pesquisar aqui no Brasil Político, no mapa Brasil Político e localizar o estado em que você mora, tá bom? Resposta você mesmo tem que procurar, se instigar para achá-lo. Qual é a capital do estado em que você mora? Vamos lá, gente, vamos lá. Quais estados fazem limite com o estado em que você mora? É isso, gente. A aula é essa, a aula de hoje foi esse conteúdo, que eu dei uma aceleradazinha, mas eu espero que vocês tenham compreendido. Enfim, caso não tenham, por favor, me procurem no privado para que a gente possa tirar as dúvidas, tudo bem? Então, é isso, meus queridos. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. E um beijo bem grande de tia Patrícia. Tchauzinho.